Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre o resultado não realizado. Mais especificamente, na aula de hoje, nós vamos tratar de resultados não realizados no ativo imobilizado, na venda, então, de ativos imobilizados e de investimentos entre empresas de um mesmo grupo. Muito bem, vamos iniciar então com lucros não realizados na venda de ativo imobilizado. Então, quando empresas de um mesmo grupo efetuam operações de compra e venda de ativo imobilizado por valores diferentes dos valores líquidos contábeis, surge um ganho no caso de venda por um valor superior ao valor líquido contábil do bem. E naturalmente uma perda se venda por um valor inferior então ao valor contábil. No entanto, como se tratam de operações realizadas entre empresas de um mesmo grupo e não de operações com terceiros, esses resultados então devem ser eliminados na consolidação das demonstrações contábeis. A apuração do lucro em si não gera maiores problemas. Esses problemas surgem na realidade quando o bem adquirido passa a sofrer perda de valor em relação à depreciação, isso é, perda de valor pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, e que naturalmente pode ser variável de ano para ano. Além disso, esse encargo com depreciação ele pode estar sendo registrado como despesas operacionais, de vendas ou administrativas, ou ainda, no caso da indústria, como custo de produção, passando então a figurar na composição dos estoques da empresa. Então, no caso da indústria, pode ainda dificultar ainda mais esse tratamento contábil do lucro não realizado nas demonstrações consolidadas. Vamos ver aqui no comércio. Vamos fazer um primeiro caso aqui de venda de um ativo imobilizado que não esteja sujeito à depreciação. Um caso então de um terreno. O primeiro caso, então, a controladora Delta vendeu um terreno à vista para a sua subsidiária Ômega, então isto é, nós possuímos 100% das ações de Ômega, por 430. O valor contábil do terreno era 400, dessa forma, então, houve um ganho de capital de R$30 mil, 430 mil reais da venda para 400 mil reais de valor líquido contábil do terreno lá na controlada. Dessa forma, então, o ajuste de eliminação é debitar o ganho de capital, os R$30 mil reais que foi registrado anteriormente, e creditar terrenos nesse mesmo valor de R$30 mil reais. Observem, e após então esse registro de eliminação, aqui no balanço patrimonial consolidado, nós então creditamos os terrenos, os R$30 mil reais, então observe no consolidado 430 menos 30, ele vem para 400 mil, que era o seu valor original, como se a operação não tivesse ocorrido. Esse é o objetivo então da consolidação, nesse caso do balanço patrimonial. Já em relação ao resultado do período, nós debitamos então ganho de capital, eliminando então o resultado desse ganho de capital. Observe nesse caso aqui, o resultado do exercício consolidado é de 39 mil, exatamente somatório do resultado operacional da controladora Delta e da controlada Ômega. Ou seja, nós tiramos esse efeito do ganho de capital do resultado do período, como se não houvesse ocorrido então nenhuma operação. Vamos então ao segundo caso, um pouco mais complexo, na qual o bem é depreciado. Nesse caso, então, aqui, observem, a empresa controladora Delta vendeu por 195 mil máquinas que estavam registradas por 200 mil, baixa máquinas, credita 200 mil em máquinas, e debita depreciação acumulada 30 mil. Então, as máquinas estavam registradas por valor líquido contábil de 170 mil, 200 mil menos 30 mil. Vendeu então por 195 máquinas cujo valor líquido era de 170 mil, teve um ganho de capital de 25 mil reais. Já a empresa adquirente, a subsidiária Ômega, registrou as máquinas por 195, a débito e baixou do caixa, já comprou à vista a 195.
Essa operação ocorreu exatamente no meio do ano, ou seja, até o final do ano, a empresa que adquiriu, a subsidiária Ômega, essas máquinas, ainda depreciou mais 6/12 essas máquinas. 195 mil vezes 10%, 19.500, 6/12, 9.750. Então ela ainda registrou um crédito de 9.750 em depreciação acumulada de máquinas e equipamentos e debitou a despesa de depreciação. Nesse caso, então, quais seriam os lançamentos de eliminação? Antes de mais nada, é importante fazer um papel de trabalho como esse aqui. Observem, em relação ao valor do bem, nós temos então a base original, que era 200 mil antes de ser vendido. A nova base, o valor que entrou lá na contabilidade da empresa que adquiriu essa máquina, foi 195. Então existe uma diferença de 5 mil reais entre esses dois valores, né? Muito bem. Em relação à depreciação acumulada na data da venda, na base original tinha 30 mil reais, né? E nada agora na nova base. Em relação à despesa de depreciação, se o bem tivesse ficado lá na controladora, 200 mil vezes 10%, 20 mil, 6/12, ela teria registrado 10 mil de depreciação no ano. E não 9.750 como foi registrado na controlada. Então existe uma diferença de 250 em relação à despesa de depreciação do ano. E finalmente, em relação à depreciação acumulada do período, caso o bem não tivesse sido vendido, nós teríamos então 30 mais 10, 40 mil de depreciação acumulada, e agora nós temos somente 9.750 de depreciação acumulada na controlada. Logo, tem uma diferença de 40 para 9.750 de 30.250 reais. Com base nessa tabela, nesse papel de trabalho, nós podemos então efetuar o registro de eliminação. Observe, devemos debitar máquinas e equipamentos 5 mil reais, para que saia de 195 e chegue em 200. Devemos debitar despesas de depreciação 250, para que saia de 9.750 e chegue em 10 mil reais. Devemos eliminar o ganho de capital, se a transação não tivesse sido realizada, não haveria ganho de capital. E finalmente devemos creditar depreciação acumulada de máquina 30.250 para que a depreciação acumulada chegue em 40 mil reais. De tal forma que, após esses registros de eliminação, o balanço patrimonial consolidado fica da seguinte maneira. Observem, as máquinas voltam para os 200 mil reais e a depreciação acumulada vem para os 40 mil reais, que deveria ser caso a operação não tivesse ocorrido. Em relação ao resultado do exercício, a despesa de depreciação sobe para 10 mil reais e se elimina o ganho de capital. Então o resultado seria só uma depreciação, então um prejuízo de 10 mil reais. Como se a operação então não tivesse sido realizada. Então esses são os registros de eliminação que nós devemos fazer então em relação à venda de um ativo imobilizado depreciado. Muito bem, vamos entrar agora nos lucros não realizados na venda de investimentos. Então, quando uma empresa de um mesmo grupo efetua operações de compra e venda de investimentos por valores diferentes do valor líquido contábil, surge um ganho, no caso de uma venda por um valor superior ao valor líquido contábil, ou uma perda caso ocorra o contrário. No entanto, como essas operações não foram realizadas com terceiros, há necessidade, da mesma forma que em relação aos estoques e ao imobilizado, de que se eliminem esses resultados não realizados intergrupos. A apuração do lucro em si, no caso da venda de investimento, não gera maiores problemas. Esses problemas surgem quando o goodwill na aquisição do investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial, ele sofre uma perda por desvalorização no seu valor recuperável. Então, nesses casos, é que se dificulta um pouco o tratamento contábil na consolidação. Vamos ver essas duas hipóteses aqui. Iniciando, então, pela venda de um investimento que é avaliado pelo método de custo, que é o tratamento contábil na consolidação mais simples, né? Então, a controladora Delta vendeu a participação de 18% em uma investida Sigma, que é avaliada ao método de custo, à vista, para a controladora Ômega por 200 mil.
o valor contábil que esse investimento estava registrado lá na investida era de R$ 160 mil. Dessa forma, o lucro a ser eliminado é esse ganho de capital que ocorreu de R$ 40 mil, a diferença entre o valor da venda, 200 mil, e o valor líquido contábil do investimento de 160. Então, o lançamento de eliminação então, é a débito de ganhos de capital, os 40 mil, e a créditos então, do investimento ou participação na empresa Sigma, R$ 40 mil. Então, é mais simples, né? Observem, após esse lançamento de eliminação, nós creditamos R$ 40 mil na participação, no investimento. Então, o investimento de 200 ele volta para o 160, como se a operação não tivesse sido realizada, e de fato não foi realizada com terceiros, portanto, do ponto de vista do grupo, nada aconteceu. E em relação ao resultado do período, se zera então esse ganho de capital, e o resultado consolidado passa a ser só o resultado operacional de 30 mil da controlada Delta mais 9 mil da controlada Ômega, ou seja, os 39 mil. Como então se a operação não tivesse sido realizada? Vamos ver aqui então o caso mais complexo, na qual a controladora Delta vendeu sua participação de 55% na controlada Sigma à vista para sua controlada Ômega, bem no meio do ano, né? Por R$ 185 mil, sendo que o valor contábil do investimento registrado lá no ativo da investidora Delta era de 160 mil. Portanto, vendeu por 185, tivemos um ganho de 25 mil, 185 mil menos 160 mil. E além disso, a empresa Ômega, que adquiriu então esse investimento com goodwill, ela registrou ainda uma perda no valor recuperável desse goodwill de 5%. Vamos ver tudo isso aqui então. Então a investidora Delta vendeu por 185 mil, entrou no caixa 185 mil, baixou 160 mil da participação em Sigma, do seu investimento, crédito 160 mil no investimento e um ganho de capital de 25 mil. Lá na empresa que adquiriu, que é a controlada Ômega, então ela registrou seu investimento por 160 mil a débito, debitou um goodwill nesse investimento Sigma de 25 mil, e o total, então, 185 mil, crédito no caixa, saiu do caixa. Lá ficou mais meio ano esse investimento na empresa Sigma e ele sofreu uma perda por desvalorização de 5%. Então, 25 mil vezes 5% dá 20 vezes 5% dá os R$ 1.250, né? Lançamos, então, em perda acumulada com desvalorização do goodwill 1.250 e debitamos o resultado do exercício, perda com desvalorização 1.250. Para tirar todos os efeitos, como se a operação não tivesse ocorrido, nós devemos fazer os seguintes registros de eliminação que a gente vai ver aqui. Primeiro, vamos ter o entendimento da coisa. Caso a participação em Sigma tivesse sido transferida pelo valor contábil, não teria sido aumentado em valor de 25 mil. Então, se vendeu pelo valor contábil, não teria tido um ganho de 25 mil. Logo, então, não haveria goodwill e, consequentemente, não haveria perda por valor recuperável nesse goodwill. Dessa forma, o valor contábil da participação em Sigma registrado em Ômega, que é de 183.750, né? 185 mil, que é composto de 160 mil de investimento, mais 25 mil de goodwill e menos 1.250 de perda, né, no valor recuperável acumulada do goodwill. Né? Então, 185 menos 1.250, então está registrado 183.750. Caso a transação não fosse realizada, então estaria por 160 mil. Nesse caso, então, nós temos um lucro remanescente nos estoques de 23.750, 25 mil de ganho de capital, menos essa parcela realizada de 5%, de 1.250, que é a perda no valor recuperável do goodwill, né? Gerando, então, um lucro não realizado em investimento de 23.750. E é esse lucro não realizado que nós devemos, então, eliminar. Então, os registros de eliminação são os seguintes, nós vamos debitar o ganho de capital 25 mil para eliminar o valor,
Vamos debitar perda com desvalorização do goodwill acumulado de 1.250 para zerar também esse valor. Vamos creditar goodwill, 25 mil para eliminar o goodwill. E vamos creditar perda com desvalorização do resultado do exercício, 1.250 para zerar também o resultado. Dessa forma, então, no balanço patrimonial consolidado, observem, o goodwill foi eliminado e as perdas com desvalorização acumulada do goodwill também foram eliminadas, né? Ó, tá aqui os 1.250, tá aqui os 25 mil reais. Logo, no balanço patrimonial consolidado, ficou os 160 mil reais do investimento, como se nada tivesse ocorrido. Em relação ao resultado do exercício, eu coloquei novamente aqui o lançamento contábil de eliminação para a gente analisar, né? Então, houve um crédito na conta de perda com desvalorização de 1.250 e o ganho de capital foi debitado em 25 mil, né? Zerando então o DRE consolidado, como se não houvesse sido realizada nenhuma operação no grupo, como de fato foi o que ocorreu, haja vista que não houve transação com terceiros. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.